Uau, aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, papai não é apenas um pregador, um evangelista, um pastor, um profeta. Ele também é um escritor muito talentoso e também um compositor e produtor de músicas muito bem-sucedido. Olá, Charlie. Então, depois de ler a Bíblia, ouça a voz dele. Você quer música para adoração que toque seu espírito e que ministre a você. Música que vai falar com você e pregar para você. Você vai lá pela música, ouve abençoado. Aleluia. Veja, abençoados. Deus abençoou. Aleluia. E eu estou tão feliz, estou tão contente. Estou aqui com lembranças intensas, sabe? Estou até ficando emocionado. É isso mesmo. Sabe, se Deus pode usar qualquer coisa, olha, eu não sabia que Deus também poderia me usar. Eu não sabia que Deus poderia me usar, mas muitos anos atrás, Deus direcionou o meu caminho. Se há poucas vezes que posso dizer que sou uma boa pessoa, então é uma dessas. É fácil dizer que você é uma boa pessoa, mas sobre os passos de um homem bom serem ordenados por Deus. Só isso já me faz saber que pelo menos sou um homem bom. Deus ordenou meus passos. Aleluia! Eu não sei como ele fez isso. E eu conheci esse homem, e já faz mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Sabe, meu casamento foi abençoado por homens. Já estamos há mais de 31 anos casados. O que significa que isso foi há 33 anos. Há 32 anos foi quando Deus direcionou meus passos para esse grande homem de Deus e me deu um pai. Deus não me deu um pastor, Deus não me deu um mestre, Deus não me deu um profeta, Deus me deu um pai. E pela graça de Deus, ele tem sido um pai para mim no ministério. Sabe, quando as pessoas me perguntam qual é o seu chamado, qual é a sua unção, eu nem sei o que dizer para elas. Meu chamado, minha unção, é meu pai fazer. O que vejo meu pai fazer. E uma das coisas que realmente nos fez ser quem somos hoje como filhos do bispo é ter, de fato, acampamentos, sim. Quando você passa tantos dias e horas conversando conosco, sabe? Então essa palavra, sabe? Tem certas palavras que quando você ouve não significam muito para você, mas para alguns de nós, filhos, significa muito para nós. Quando a Bíblia diz que o Espírito entrou em mim enquanto ele falava, então você passa a acreditar e entender que, na verdade, as palavras são espirituais e tem um espírito por trás delas. E por muitos, muitos anos, enquanto seguimos, enquanto sentamos aos seus pés e o ouvimos, Deus nos usou e Deus nos abençoou. Aleluia! E eu estou tão feliz. Estou tão feliz que, pela imensa graça de Deus, pela maravilhosa graça de Deus, Deus nos deu esta oportunidade como Loyalty House International, uma das 41 denominações, apenas uma das mais de 40 denominações existentes, de tê-lo aqui para um acampamento conosco. Estamos ouvindo e somos muito privilegiados. E agradecemos imensamente ao Senhor, Bispo, por este momento tão especial. E senhoras e senhores, me ajudem a receber nosso pai, meu pai, seu pai, o Bispo de Queivar. Seja bem-vindo, Bispo, seja bem-vindo. Nós somos seus filhos.
Vamos orar. Pai Celestial, obrigado por este momento. Obrigado por nos reunir aqui hoje para receber de Ti e vivenciar uma poderosa e transformadora impartição e uma experiência verdadeiramente profunda com o Espírito Santo, que certamente vai impactar e transformar completamente nossas vidas e, de forma significativa, mudar e elevar nossos ministérios. Obrigado pela bênção que você nos dá. Obrigado pela palavra que você nos dá. Somos gratos. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Aleluia. Bem, estou realmente muito animado e profundamente feliz por ter a oportunidade de estar aqui neste momento, de fato. Poder ver todos vocês, a nossa maravilhosa audiência, ao vivo e em pessoa agora mesmo. É uma bênção. E não importa quão breve e fugaz seja este encontro, ele, de fato, transformará e impactará sua vida para sempre, de uma maneira profunda e inesquecível. Então eu quero que você abra seu coração ILT, Break Time igual 0.5S e GT e esteja pronto para receber uma grande bênção. Tudo bem? Eu sei que Deus tem uma grande bênção para a sua amada igreja porque nós, de fato, somos a sua igreja. E porque nós somos a sua igreja, Ele sempre tem algo muito importante para nos dizer. ILT, Break Time igual 0.5S e GT. Por que nós fazemos parte da videira? Ele é a videira, e nós somos os ramos. ILT, Break Time igual 0.5S e GT. Sempre há algo que ele tem para nos dizer, porque existe um fluxo das raízes através da videira ou do caule, e então para os ramos. Então sempre tem algo chegando se estivermos prontos para receber. Amém. Agora, este acampamento tem algo estranho como tema. Sim. Por que essa igreja não está crescendo? Sim, é realmente uma muito boa pergunta. Amém. Então, vamos começar com Lucas, capítulo 2, versículo 42. Quando ele tinha exatamente 12 anos de idade, subiram a Jerusalém, conforme o costume tradicional e solenemente observado da festa anual. E, tendo terminado os dias, ao voltarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém. E José e sua mãe não sabiam disso. Mas, supondo que ele estivesse entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e o procuraram entre os parentes e conhecidos. E, não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. E aconteceu que, depois de 3 dias completos, finalmente o encontraram no grande templo sagrado, sentado calmamente no meio dos sábios doutores da lei, ouvindo atentamente as suas palavras e fazendo-lhes perguntas perspicazes. Amém. E todos os que o ouviam se admiravam do seu entendimento e das suas respostas. E todos os que o ouviam se admiravam do seu entendimento e das suas respostas.
e, quando o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Olha, teu pai e eu te procurávamos aflitos. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não entenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e chegou a Nazaré, e era-lhe sujeito. Mas sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. Amém. Agora, neste momento solene e significativo, podemos observar claramente a figura central de Jesus Cristo, o Messias, sentado de forma proeminente e serena no meio de um grupo distinto e respeitável, composto pelos mais influentes e veneráveis líderes da Igreja, que estão reunidos para este importante encontro. A Bíblia diz, ouvindo-os e fazendo perguntas. Agora, a revelação divina e o recebimento profundo da palavra de Deus, que é a verdade eterna, acontecem de forma contínua e significativa por meio de perguntas perspicazes e reflexivas, que nos guiam a uma compreensão mais completa e abrangente. Você vê? Fazer perguntas é verdadeiramente abrir a porta do seu coração para a revelação e compreensão profunda e entendimento. A revelação divina não se manifesta para corações que se encontram fechados e impermeáveis, porque nem todas as pessoas estão verdadeiramente preparadas ou, de fato, espiritualmente desenvolvidas o suficiente para receber e compreender plenamente as profundas verdades que ela pode oferecer e desvendar. Amém. Então, existe algo que eu realmente acho que precisa acontecer. Algo precisa de fato acontecer antes que a revelação comece a chegar até você de forma completa. É por isso que às vezes pregamos. E as pessoas não entendem o que está sendo dito. E o motivo é porque elas nunca ouviram ou sequer receberam a revelação divina que Deus está tentando dar a elas. ILT, break time igual 0.5S e GT em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. A Bíblia Sagrada diz claramente: o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. Ele não recebe. Isso não entra nele. Você pode pregar de 1001 maneiras diferentes e escrever muitos livros, mas ele simplesmente não vai receber. Por que a Bíblia Sagrada diz claramente que o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus? Então, é absolutamente essencial deixar de ser esse tipo de pessoa que persistentemente não recebe. Em vez disso, se transformar em um tipo de pessoa que está verdadeiramente aberta e pronta para receber, aceitando plenamente as oportunidades e benefícios que a vida oferece. Não sei se estou falando com o grupo certo. Talvez eu devesse ir para outro lugar. Agora, por que algumas pessoas, mesmo com todo o esforço e dedicação, simplesmente não conseguem receber ou obter o que tanto almejam? Sim, essa é precisamente a mesma razão fundamental pela qual muitas pessoas, de fato, não são verdadeiramente espirituais ou não se conectam com o seu lado espiritual. Diz:
Diz que o homem natural não recebe. Então, posso estar compartilhando coisas com você, mas como você é natural e não espiritual, você não recebe. Você precisa ser espiritual para apreciar esses livros. Você precisa ser espiritual. Infelizmente, os bispos nem sequer são espirituais. Às vezes, os pastores não são espirituais. E você pode ser chamado de pastor, mas um pastor é simplesmente uma pessoa que está tentando servir ao Senhor. Tudo que se aplica aos cristãos se aplica aos pastores, inclusive a espiritualidade. E você vê que eles não têm espiritualidade. Eles não são espirituais. Não quero dizer que eles são pecadores ou que estão vivendo em pecado. Eles não são espirituais. Uma vez que você não é espiritual, você não vai ouvir e a revelação não vai chegar até você. E você não se torna aquilo que poderia se tornar. Você está aí? E o que ele disse? Eu estava no Espírito e LT, Breit time igual 0.5S e GT. No dia do Senhor eu ouvi Apocalipse 1, verso 10. Eu estava no Espírito e LT, Breit time igual 0.5S e GT. No dia do Senhor eu ouvi atrás de mim uma grande voz. Se eu não estivesse no Espírito ou não fosse espiritual, eu não teria ouvido. É por isso que ele disse que o homem natural não recebe. Ele não entende. E se as coisas não entram nele? Então, você pode realmente escrever qualquer livro que quiser e dar um título muito bonito que quiser. Sobre 1000 microigrejas, sobre uma mega igreja. Onde está? Mega igreja. Olha quantos livros eu tenho aqui. Tudo isso não são todos os livros que existem deste lado. Sim. O crescimento substancial da igreja, a plantação estratégica de novas igrejas e o desenvolvimento de mega-igrejas influentes não conseguirão penetrar na mente ou no coração de uma pessoa que não possui uma conexão espiritual genuína, porque o indivíduo não espiritual, por sua própria natureza e falta de discernimento, simplesmente não consegue receber ou compreender essas verdades profundas e espirituais. É por isso que você tem. Às vezes as pessoas se perguntam, tipo, alguém de fora da nossa igreja vai estar recebendo. Sabe, quando eu encontro pessoas, às vezes elas não estão na nossa igreja, mas a forma como elas absorvem a profunda e preciosa revelação que temos nesta igreja, na sua própria igreja, e recebem o que você tem na sua igreja como se fossem verdadeiros diamantes e ouro puro e inestimáveis. Sim. Ontem, eu acho que foi ontem ou anteontem, o bispo aqui estava me contando pelo telefone como, sabe, ele está numa cidade chamada Jos, na Nigéria. Ele disse, olha, você é famoso aqui. Ele disse, não, por favor. Ele disse, as pessoas. Tem gente que está atualizada. Eu não faço ideia. Você fala com eles. Eles vão dizendo, ah, sim, ah, sim. Quero dizer, termos muito atuais, tipo, eles estão super por dentro. Eles assistem aos programas. Eles disseram, ele disse, ah, esse é o nosso pai. É assim que eles me conhecem, com igrejas grandes. Sim.
e as pessoas estão lendo livros. Mas veja, o homem natural, ele pode ser chamado de casa da lealdade, farol ou qualquer casa. Não importa qual casa seja. Se ele é um homem natural, você pode escrever qualquer livro, pregar qualquer mensagem, mas ele não recebe. Sim, ele não recebe porque é algo completamente natural. Eu estava no Espírito no glorioso dia do Senhor e ouvi imediatamente, de forma clara e inconfundível. Então, se você está aqui, está com essa atitude carnal, sem sentido e totalmente desprovida de discernimento espiritual. Atitudes carnais sem sentido. Você entende o que estou dizendo? Todas essas pregações e tudo mais não vão ter efeito nenhum porque suas atitudes carnais sem sentido vão bloquear a revelação. Então a revelação vai ser fantástica, maravilhosa, excepcional, incomum. Mas você não está no Espírito e, por isso, isso não tem esse efeito em você. Assim, eu estava no Espírito no Senhor. Então, eu ouvi atrás de mim uma grande voz. Então pode haver uma grande voz bem ao seu lado. Mas se você não for espiritual, grande voz, ou grande pastor, grande homem de Deus, grande unção, grande presença, nada disso vai ter efeito sobre você por causa da sua atitude carnal sem sentido. Você está aí? Você está vivo? Sim. Então, todo mundo que se chama de pastor e que se chama de filho, filhos e filhas. Veja bem, se um homem tem uma esposa que entra em um trabalho de parto muito intenso e demorado, e quando ela termina o parto, você chama o marido para vir ver a criança recém-nascida, não é mesmo? ILT, Breit time igual 0.5S e GT. E quando a criança nasce, você mostra um balde, um sapo preto bem grande, e diz: esse é o filho pelo qual sua esposa esteve em trabalho de parto e isso é o que ela produziu como pai. Você aceitaria isso como sendo: esse é o meu. Esse é o meu filho. O quê? Isso não é meu filho. Porque o pai de um sapo não é. É um sapo. O pai de um sapo é um sapo. Você olha para eles e diz: esse não é o meu. Esse é seu filho? Nós ficamos aqui com ela por 4 horas. Ela estava em trabalho de parto quando deu à luz. Foi isso que saiu. Você vai aceitar isso? Você não vai aceitar. E se vierem te mostrar um macaquinho? E disserem: esse é seu novo filho. Esse é o seu terceiro filho. Você vai aceitar isso? Então, no reino do Espírito, estamos vendo certos macaquinhos espirituais e sapos espirituais que estão alegando, no reino do Espírito, terem vindo de algum lugar, de alguma forma. E estamos perguntando: é um macaco espiritual ou é uma pessoa espiritual? O que nós produzimos? O que nós produzimos? De onde isso está vindo? Quero dizer, olhe para a sua igreja nos últimos tantos anos. Você está lutando para ter mais de 28 pessoas, 15 pessoas depois de tantos anos. E nós fizemos a pergunta:
Por que essa igreja não está crescendo? Por quê? Por quê? De onde está vindo essa coisa? Essa coisa no balde. Você vai lá, compra um balde de plástico numa macola e coloca um sapo dentro. Você diz, esse é seu filho. Como é que sua igreja não tem dinheiro? Você tem um prédio de igreja sem portas e você está feliz lá dentro, sem portas, para sempre. Por quê? Quero dizer, você já viu alguma das nossas igrejas sem portas? Sem reboco, sem pintura, sem piso de cerâmica. Do lado de fora é só mato. E você fica se perguntando, isso veio do mesmo ventre? Por que essa igreja não está funcionando? O que esse pastor está fazendo? Por causa das suas atitudes carnais e sem sentido, você não consegue receber a revelação que faz você crescer. Ah, sim, escute. Fazer perguntas é a porta no reino do Espírito. É uma porta para o seu espírito. É uma porta para o seu espírito. Isso mostra que o coração da pessoa está aberto. É por isso que ela até tem uma pergunta. E o motivo de não ter nenhuma pergunta é porque o espírito dela está fechado. Eu nunca perguntei nada para nenhuma mulher na minha vida. Talvez só para minha esposa, porque ela vai fazer seja lá o que for. Eu não pergunto nada para ninguém que eu conheço. Onde posso encontrar a cabeleireira que fez o seu cabelo? Meu espírito está fechado para esse tipo de coisa. Ou faz o cabelo bonito ou não faz. Mas eu não preciso saber onde. Quem? Como foi o atendimento? Se o lugar é bom. Não é legal. Eu não sei nada sobre isso. Nunca fiz uma pergunta sobre isso. Não faço. Sou ignorante. Tirando uns 2 lugares que minha esposa vai. E só esse mesmo, o que fica perto da minha casa. É o único que eu conheço. Sim, porque meu espírito não está aberto para cabelo. A senhora do cabelo castanho, a senhora das tranças. Eu não sei, eu não reparo nisso, eu não percebo isso. Ah, sim. Mas muitas senhoras que nunca fariam nenhuma pergunta sobre coisas espirituais. Uma pergunta tipo: por que essa igreja não está crescendo? Por que não temos ar-condicionado na nossa igreja? Sim, quero dizer, de onde você está vindo exatamente? É um elefante dando à luz a um macaco? É um elefante dando à luz a um antílope. Alguns de vocês estavam em uma escola bíblica ASO. Olhem para este lugar. Foi construído praticamente. Estamos aqui praticamente desde que começamos a construir. E você estava aqui e foi enviado. Mas você não consegue colocar nenhum bloco em cima do outro. Você está feliz em ficar numa floresta, no mato. Você está confortável. Você está confortável como se ainda estivesse no tempo de Adão e Eva, antes de qualquer desenvolvimento. Por que esse pastor não pode comprar um carro?
Por que não? Alguns de vocês vieram da região central e de outros lugares usando ônibus. Depois de 11 anos no ministério, 9 anos como pastor, você se formou há 12 anos, 7 anos no ministério. O que é? Sem carro, sem casa, sem dinheiro. Você está fazendo com que o ministério pareça uma desvantagem. Para que as pessoas, as crianças digam, não quero ser pastor. Eu não quero ser como esse padre ou esse pastor. Sim. Por que você não é espiritual? Atitudes absurdas e carnais fazem com que você não seja espiritual. E por isso você nunca consegue entrar no reino do Espírito, abrir seu espírito para receber as maravilhas dessas bênçãos espirituais que estão aqui produzindo grandes frutos pelo mundo todo. Besteira, atitudes de macaco, atitudes carnais. Agora, eu não chamei ninguém de macaco, eu não chamei ninguém de besteira, nem chamei ninguém de carnal. Se for você, você sabe, mas se não for você, não diga isso. Alguém insultando você. Isaías, capítulo 48. Agora isso diz o Senhor, versículo 17. O Redentor, amém. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil. Eu sou quem faz você. Se você estudar a palavra, você também será um empresário de muito sucesso. Sim, tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Nossos empresários que não são espirituais não conseguem prosperar facilmente. E bem poucos empresários prosperam. Prosperidade de verdade, daqueles que são prósperos hoje. Seu negócio cresceu. Você se tornou isso. A maioria deles é algo pequeno. Algum empréstimo do governo, algum negócio com o governo, alguma coisa assim. Não dá certo. Ficam muito pobres. Culpam a igreja pela pobreza e dificuldades. Alguns deles são pastores leigos e não se saem bem. Por que você não é espiritual? Você não recebe a revelação da Bíblia que diz, eu sou o Senhor que te ensina a prosperar. Coloque minha escritura de volta. Eu sou o Senhor que te ensina a prosperar, que te guia pelo caminho que deve seguir. Muitos negócios são apenas negócios sem sentido. Não é um negócio de verdade e não chega a um certo nível de prosperidade. Vamos encarar. Digamos que fazemos arrecadação de fundos nas igrejas. Quando você faz arrecadação, você vê 20, 40, 50 se diz, 80, 120, não é? E as pessoas não conseguem dar muito. E você vê pessoas dizendo que estão fazendo negócios, que estão fazendo isso. Muita coisa é só ilusão. Sim, mas ele diz, eu sou o Senhor que te ensina a prosperar. E se você se humilhar? Kenneth Hagin disse que Jesus apareceu para ele em uma visão. Jesus estava em pé aqui. Ele estava em pé aqui. Jesus disse que se você aprender a me seguir, eu vou te enriquecer. É um efeito colateral de seguir Jesus. Ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O primeiro sinal é que o dinheiro e essas coisas vão embora. Vão embora, sim. É por isso que hoje, pela graça,
Eu nem preciso saber o preço do que lhe vi, porque Deus me elevou. Houve um tempo em que isso era muito importante, porque eu costumava ficar na beira da estrada para comprar Kelly Weed. Eu sabia quem contava e quem não contava. Hoje, Deus me colocou muito acima desse nível. Muito acima desse nível. Muito acima desse nível. Deus me ensinou a ser professor. E eu não sei o preço dos carros. Eu sou abençoado. Sim, muitas coisas. Eu não sei o preço. Sim, se você me disser que esse carro custou isso, eu não sei. Ah, sim. Não era assim. Eu sou o Senhor que te ensina a prosperar. Tudo está certo agora. E te guia pelo caminho que você deve seguir, até mesmo nos negócios. Tenho 100% de certeza de que, se as pessoas ouvissem a voz do Espírito, muitas vezes eu disse para as pessoas, o dólar vai ser isso, esse vai ser o preço. Na época em que eu disse isso, todas essas coisas eram falsas. Uma vez eu estava assistindo algumas pessoas na televisão, e eu disse, tudo isso, eles estavam dando prêmios para alguém. Era só aparência e prêmio. Eu disse, é tudo um negócio falso. E realmente, tudo virou, sim, negócios falsos. Sim. Muitos bancos, muitas empresas, muitas coisas. Principalmente quando você os ouve fazendo um discurso sobre finanças e não entende o que eles estão dizendo, você deve saber imediatamente que é falso. Como posso ser alguém que não entendo na minha idade? Inglês. Como eu não entendo nada que eles estejam dizendo tantas palavras, você apenas olha para as pessoas. Uau! De qualquer forma, coloque minha escritura de volta. Por favor, assistir. Quero que você assista. Estamos falando sobre por que esta igreja não está crescendo. Versículo 18. Ah, se tivesses obedecido aos meus mandamentos. Veja, se você tivesse tido a revelação, se essas revelações, os ensinamentos contidos nesses livros sagrados, se as revelações no Poimano e no Makani, se você tivesse ouvido atentamente as mensagens que atacam os mandamentos divinos. Olhe para isso então. Se a tua paz fosse como um rio e a tua justiça como as ondas do mar, então você teria tido muita paz. Você teria tido muita tranquilidade. Sim. Alguém ligou para um dos meus bispos e disse a ele que, olha, você está vivendo em um casulo que foi criado por um certo tipo de liderança. É por isso que você não é afetado por certas coisas que estão acontecendo. Eles disseram que a maioria das pessoas é afetada por essas dívidas e todas essas coisas que estão acontecendo. Ele disse que existem as vidas e os negócios de cada pessoa. Muitas coisas são afetadas por todas essas mudanças. Sim, as pessoas saem dos prédios e se matam. Tudo que você cortou em meia voz. Então a tua paz seria como um rio. Já foi. Deveria ter sido legal para você. Oh, sim. Hoje eles disseram que o preço disso é esse. Isso mudou para isso. Isso mudou. Mesmo que estejamos em Tizus, isso não nos afeta. Mas não há nenhum terreno aqui que devamos. Não há terrenos para ninguém. Não há nada. Sim, essa logo será a sua história. E vocês são chamados de pastores. Vocês têm igrejas e não podem dizer que mais pastores leigos tornado pastores em tempo integral, mais pastores leigos tornado pastores em tempo integral estivessem ouvindo e obedecendo. Por isso você encontra pastores leigos 40 e 50 anos. Nessa fase que se tornam pastores leigos descontentes e o negócio não funciona. Começam a olhar em volta e ver se a igreja é uma fonte ou lugar para trabalhar em tempo integral.
É por aí. É o que chamamos de crise da meia-idade. Depois de um tempo, percebi que o seu negócio não está dando certo. Seu posto de gasolina não está funcionando. Isso aí, seu não está funcionando. Seu pai não está funcionando. Agora observem atentamente aqueles de nós que estamos no ministério. Pastores, se vocês estivessem ouvindo essas mensagens, seu ministério certamente não seria tão minúsculo quanto é minúsculo. ILT, break time igual 0.5S e GT. Traga o minúsculo. Esses caras estão alertas? MNSQSCULOQ. Já está bastante tarde agora, e o tempo realmente avançou. Então, com toda certeza, vou desculpá-los e permitir que descansem um pouco, pois o dia foi longo e exaustivo para todos nós, e merecem um bom repouso. Tudo bem. De qualquer forma, se você tivesse conseguido receber os mandamentos, as revelações, os livros, tentaria grandes coisas, faria de si mesmo salvadores de homens. Teste participantes. Quero dizer, 7 grandes princípios, indo mais fundo, fazendo mais segredos da fé. Como posso agradecer? Eu não sirvo para nada? Agite isso. Todas essas mensagens lindas. Se você ama o Senhor, as unções. Passos para a unção. Se eu estou falando para cada pastor aqui, você não estaria sentado com 67 membros, contando crianças e recém-nascidos em toda a frequência, fingindo frequência e entradas. Você está fingindo frequência e entradas. Por que trazer minha escritura de volta? Vou te mostrar o versículo 19. Tua descendência também teria sido como a areia. Isso é sobrenatural. Seus membros teriam sido como a areia e os filhos do teu ventre como o cascalho dela. Se você ouvir, olhe o versículo anterior. Se você tivesse obedecido ao meu mandamento, seus membros teriam se tornado como a areia e os membros teriam se tornado como o cascalho. Você nem conseguiria contar esse crescimento sobrenatural da igreja e tanta abundância. Você nem conseguiria ver quem eles são. Sim, se você tivesse obedecido ou escutado tudo o que te ordenei, as mensagens e os mandamentos, então você teria tido paz no versículo 18. O versículo 19. Versículo 9 diz: a sua descendência, os frutos do seu ministério, teriam sido como a areia. Essa é a realidade para todo pastor. Estou te dizendo, seus membros não são como areia. Eles são como pilares ou prédios. Você pode contar 1, 2, 3, 4 com o distanciamento da Covid. E você organizou as pessoas ali. Quero dizer, vamos ser sinceros. Essa atitude carnal sem sentido e esse jeito absurdo de contar é o que nos transformou em ministérios minúsculos. Muito pequenos, de fato, são minúsculos, quase imperceptíveis, com dimensões extremamente reduzidas, tão diminutos que mal podem ser vistos a olho nu. Pequenos. Sim. Você está na sua cidade e não está dominando a cidade. Você está contando os membros 1, 2, 3, 4. Ele disse se tivesse dado ouvidos, por que não daria ouvidos? Eu estava no Espírito no dia do Senhor. E eu ouço que você não está no Espírito. O ano inteiro passa. Nós não estamos no Espírito.
Você não ouve nenhuma coisa. Olhe para as joias e os diamantes de ouro que estão aqui. Olhe para o tipo de ministério do qual você faz parte. Olhe para o lugar do qual você diz ser filho, filho disso. E olhe para as suas finanças. Olhe para a sua situação financeira. Estou te falando as realidades. Você acha que eu vim aqui para dizer algo diferente do que está nos meus livros? Eu só estou dizendo que já está nos meus livros, mas você não estava praticando. É por isso que você não se beneficiou disso. Eu estou de pé nesse óleo, nessa graça. No mundo inteiro as pessoas estão me convidando. Eu nem consigo ir. Você pode perguntar para eles. Eles me convidam pessoalmente. O que é esse convite para ouvir? Eu nem consigo ir. Oh, sim. Eu estava no Espírito, no Senhor, e ouvi homens carnais usando colares. Agora pessoas dizendo seus pastores e bispos. Um bispo. Você não pode ter nem $1.500 para comprar um ingresso. Você está se chamando de bispo? Quero dizer, a igreja está lá, você está pregando, 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 pregando. Você não pode. Se eles disserem, venha para uma reunião, você não pode ir porque não tem nenhum homem. Não tem igreja. Você está uma igreja sem teto. Quantos anos você ficará sem teto? Bagunçado. Indo para casa. Eu acho que sim. Acho que terminei por hoje. Sim, acho que vou para casa. Vou parar agora. Sim. Igrejas minúsculas. Ofertas minúsculas. Presença minúscula. Muito baixo. Muito vergonhoso. Muito vergonhoso. Por que esta igreja não está crescendo? Não, quero dizer. Quer dizer, a menos que eu não esteja lendo a Bíblia. Ele disse, ó, você está desobedecendo ao meu mandamento. Então a tua paz teria sido como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar, e a tua descendência teria sido como areia. Bastante. Sejam membros. Bastante, bastante. Mas em vez de seus membros serem muitos, todos eles cabem em um único ônibus Toyota, o mais alto. Todos os seus membros juntos, eles vão para um Toyota ou um EAV. Você é um pastor muito bom. Sim. Seu título, Reverendo de Statad, seja lá o que for, é quase um absurdo. Título, quase um absurdo. Não faz sentido. Sim. Reverendo de quê? Bispo de quê? Pastor de quê? Você deveria sentir vergonha de si mesmo. A função cristã mais básica de um ministro do Evangelho: construir a igreja e fazê-la crescer. Essa é a função mais básica que você não sabe. E você não consegue. Recentemente, um dos nossos bispos, alguém perguntou: o que fazer a igreja crescer? Disse: deveríamos ficar com PVC. PVCI é este livro aqui. Onde está? Sim. Transformar. Onde ele é transformado e como se tornar um pastor. Sim. O que significa se tornar um pastor e depois se transformar? Seu ministério pastoral. Você entendeu? Não sei como encontrá-lo.
mas tenho certeza de que está em algum lugar, sabe, há tantos agora. Oh, sim. Transformar seu ministério pastoral. E tenho certeza que está em algum lugar. Sim, ele disse, eu acho que deveríamos ficar com isso. Compvi, você vê. Mas temos outro livro. Onde fica S double mega? Cadê? Igreja Mega Missionária Dupla. Sim, agora, você vê. Obrigado. Onde o PVCI foi expandido, sua igreja tem estratégias de crescimento e sabedoria notável e profunda. Sabedoria que construiu uma igreja em todo o mundo. Sim, essa é a sua igreja. Esse é o seu ministério do qual você afirma ser filho ou filha. E você? Na sua cidade, você deveria ser o homem mais próspero da cidade, sabia? Um dia eu fui para Madagascar e alguns dos pastores estavam explicando. Você sabe, o idioma deles. As palavras são longas, sabe? Tipo como... Assim como a capital, Antanano, é longa. Via Sural. Elas têm palavras longas. Aprender o idioma é uma coisa especial. E alguns pastores diziam, esta igreja não funciona. Enviei um pastor para lá, mas ele não conseguiu fazer o trabalho. E ele disse ao povo, Madagascar é dos malgaches. Deveríamos deixar isso para lá. E ele começou a pedir para as pessoas irem embora. Ah, você vai para cá, você vai para lá. Não fiquem aqui. Marag, sabe. Mas o quê? Em um momento, um dos rapazes me disse, olha, bispo, conhecemos um pastor ganês na capital. Ele tem mais de 2.000 membros e ensina o povo. Acho que ele nem prega em 3. Às vezes ele ensina as pessoas até 3 canções. Sim. E ele lá, ele tem milhares de membros. Muito próspero, você ouviu? Ele disse, sim, um celular diferente. Este celular é para Momo. Este é para isto. Este é diferente. Sim. Agora ouça. Então você vê, um de vocês vê aquele da nossa igreja. Você vê que a igreja está tendo dificuldades para ter ao menos 100 pessoas. E veja, você pode pensar que não está funcionando, mas é você que não está conseguindo receber essa palavra. Porque onde as pessoas abriram seus espíritos de verdade e receberam a mensagem, e receberam a palavra e são obedientes a ela e a escutam, elas produzem frutos. Ele diz que se você tivesse dado ouvidos, sua descendência seria como areia e como cascalho. É isso. Isso é como o que Deus disse a Abraão, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Você nem consegue contar. Esse é o ministério do qual você faz parte. Essa é a família da qual você faz parte. Por que nenhuma gota dessa graça está caindo sobre você? Sim. Por quê? Você não perguntou por quê? Quando você começa a perguntar, isso mostra que seu espírito está se abrindo. Sim, seu espírito está aberto. Aberto. Por que caiu? Por que não caíram? Por que as pessoas curadas e não curadas? Por que essa igreja está crescendo? Por que não está crescendo? Por que isso aconteceu? Por que essa coisa boa está acontecendo? Por que essa coisa ruim aconteceu? Você não tem perguntas? Você não tem perguntas. A Bíblia diz que Jesus Cristo sentou-se ali ouvindo-os e fazendo perguntas. Quantos dos nossos pastores podem se orgulhar de ter 1.000 membros presentes? Enquanto você diz que não é possível, tem alguém lá que conseguiu. É isso que estou dizendo. Eu dei o exemplo de Madagascar. Tem alguém lá, um ganês que também não fala aquele idioma. Nem mesmo TRE. Eu não sei em que idioma ele prega, mas ele prega e tem mais de 2.000 membros. Enquanto você está aí, você não consegue.
Você não consegue nem fabricar uma porta. Você está numa igreja sem porta. Sabe, recentemente um dos nossos pastores, ele está em AD. Não sei onde fica do AD. Ele me mandou uma foto. Ele disse que fez algumas portas e é o único pastor que já vi me mandando fotos do que ele mesmo fez. Eu perguntei, quanto custa isso? 2.400 ele fez e fez um monte delas. Ele recebeu uma, está consertando, se organizou sozinho. E mais ninguém. Eles dizem que não temos dinheiro para isso. Estamos esperando dinheiro de um branco bobo para mandar pedir a um homem branco tolo. Veja, essa é a mentalidade indiana. Estamos sentados esperando que um homem branco vá nos mandar alguma coisa. E isso não ia acontecer ontem, não vai acontecer hoje. É por isso que ainda somos um dos países mais pobres. É por isso que de Acre até Kumasi, você ainda não consegue dirigir numa estrada decente. Ninguém vai vir com besteira para te salvar. Estou te falando. Você acha que é esperto sentado aí onde está? Você não tem dinheiro nenhum. Não temos dinheiro para eles. Olha só como é móvel. Você vai comprar um carro para a gente? Você vai comprar. A gente não vai comprar carro nenhum para você. Não, ninguém vai comprar carro nenhum para você. Eu estou por aqui há tantos anos e nem eu tenho carro. Sabia? Você não é um homem de Deus? Por que precisa que alguém compre um carro para você? Um homem de fé e poder. Cadê sua fé? Vocês aí, você vê, a Bíblia é um livro prático. Ela é real. As pessoas não acreditam nela e não colocam em prática. É por isso que você não foi bem na escola. Quando você sentava, te ensinavam física, química, biologia, matemática e você reprovava. E do mesmo jeito que você reprovava nessas, você está reprovando na espiritual, está reprovando na Bíblia, você está reprovando nos meus livros. O que eles te ensinam nos meus livros? Você está reprovando. Eles ensinam sobre o crescimento da igreja. Você está arrasando. Você é um bombardeiro. Você também pode ir para a Ucrânia e começar a atirar bombas lá. Tudo que lhe ensinam, você não consegue fazer bem. Pensei que você tivesse parado com todas essas coisas. Achei que você estava começando a sair bem de bombardear a educação. Bombardeios. JSS. Custos simples como JSS. Você não pode passar O. Você não pode ir para a universidade. Quando chora, fica por lá. Por isso, lendo o crescimento, não consegue aplicar. Você não consegue aplicar nada. E é por isso que você tem uma igreja que é minúscula, tão pequena e com uma renda tão baixa. Você parece um mendigo, uma pessoa muito pobre. É uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha. Você está fazendo o ministério parecer um constrangimento. E as pessoas estão odiando a igreja e odiando a ideia de seus filhos trabalharem na igreja por causa da imagem que você deu ao ministério. É por isso que eu disse, por que essa igreja não está crescendo? Sim, Mateus, por favor, sente-se e acomode-se confortavelmente. Estamos prestes a iniciar a nossa leitura e estudo do capítulo 9, um capítulo muito importante e significativo para todos nós que estamos aqui reunidos hoje. Peço a atenção de todos os presentes, pois a discussão será enriquecedora e trará muitos insights valiosos para a nossa compreensão. É fundamental que todos estejam preparados para absorver o conteúdo que será apresentado e discutido.
Portanto, Mateus, por favor, tome o seu lugar e prepare-se para a nossa sessão de estudo. Capítulo 9. Pessoal, vamos começar a explorar as profundezas deste texto juntos. E eu estou lendo da NIR. As pessoas não costuram um remendo de pano novo em roupa velha. O pedaço novo vai puxar e se separar do velho. Isso vai piorar o rasgo. As pessoas não colocam vinho novo em odres velhos. Se fizerem isso, os odres vão estourar, o vinho vai derramar e os odres serão destruídos. Não, as pessoas colocam vinho novo em odres novos. Assim ambos são preservados. Você está vendo essa mensagem linda que nós temos? A mensagem de lealdade, a mensagem de crescimento da igreja, a mensagem de plantação de igrejas, o pastoreio de muitos que são chamados para o ministério. É uma mensagem que, se o odre não se ajustar, a mensagem vai estourar o odre e ele será destruído. Se você não aceitar, a mensagem vai te destruir. Enquanto eu prego, você diz: ele veio dizer-te se você não tiver $1.000, você é isso. Ele falou besteira. Tanto faz. E daí? Então, por que você é um odre velho? Todo vinho novo que é derramado em você causa uma explosão. Sim, vira uma explosão sem sentido. E é como se derramar isso em você fosse um erro sem sentido. É verdade. Você veio dizer que algumas pessoas são macacos e outras são sapos. Não foi isso que eu disse. Eu nunca disse isso. Sim. Então, quando você é um odre velho, quando uma nova revelação está chegando, você entende. Você percebe que isso, na verdade, te incomoda. Por isso o odre velho se rompe quando o vinho novo entra. Está boa. Quando um vinho novo chega, flui com ele. Sim, então, a partir de hoje, você é um odre novo. E toda mensagem nova que está chegando na sua vida não está te destruindo. Isso não está te destruindo. Isso não está te destruindo. Por que uma mensagem de Deus deveria te destruir? A mensagem de Deus não deveria te destruir. Uma mensagem de Deus deve te edificar e trazer grande crescimento e grande aumento. Em nome de Jesus Cristo. Todos de pé, todo mundo de pé. Agora, qual vai ser o sinal do seu verdadeiro? O começo da sua genuína jornada espiritual são as profundas perguntas que você faz no início do ministério de Jesus. Foram as perguntas que ele fez, as respostas que recebeu, que revelaram que ele era diferente. Por que essa igreja não está crescendo nesta cidade? Nesta cidade, após 7 anos, 4 na escola bíblica, membro e pastor assistente. Por que não posso, não tenho dinheiro, nem pintar minha igreja? Por quê? Porque ainda sou um mendigo. Por que me chamam de bispo? Mas eu não tenho nenhum sinal de bispo? É um sinal claro de que você começou a se tornar espiritual. Sim, estou te dizendo. Você pode lembrar disso por toda a sua vida. Se você me perguntar, durante todos esses anos, eu sempre estive fazendo perguntas. Quando vejo o Bonk, quando vejo isso, quando vejo aquilo, eu digo, por que essa pessoa é assim? Até recentemente eu estava. Por que o ministério de Bonnie era o melhor? E o Senhor me disse, porque ele estava na África. Porque ele estava na África. Não se engane quanto a isso. Existem respostas espirituais para perguntas espirituais que,
Por que nós não? A gente nem se interessa. Não vai ter nenhuma pergunta que será feita e você vai continuar indo mal. Sabe, você sabe por que as pessoas não se saem bem nas provas? Elas não fazem questões de provas anteriores. Eles não têm perguntas. Se você perguntar, se você passar nas perguntas, o que acontece? Veja, o que acontece nos exames é que quando você vê, não sei se ainda fazem isso, mas costumávamos ter um P vermelho perto de um vermelho pequeno. Estava dobrado assim. Ao abri-lo, imprimiu a pergunta. 1, 2, que você vire. 3, 4, um nível. Sim. Leia as provas. Você está ouvindo? A primeira coisa que acontece numa prova é que, quando você vê a questão, sente como se tivesse vencido. Porque você começa a sentir medo. Quando você vê as coisas, percebe que, sim, essa aí eu vou reprovar. Mas quando você faz questões de provas anteriores, quando faz várias e várias questões, quando você está na sala de prova e eles trazem a folha, é como se fosse algo que você já fez em casa muitas vezes. Então, quando você olha, está tão acostumado que até já se acostumou com o jeito que as perguntas são feitas. Um homem estava dirigindo seu carro a tal velocidade. Ele subiu uma ladeira com tal coisa. Qual é a aceleração? Calcule a aceleração e pronto. Mas você já viu várias assim. Então, perguntas. Isso é um sinal justo de inteligência, mesmo na escola? Vocês que são estudantes, me escutem. Eu nunca reprovei nenhuma prova, pelo que me lembro. Do primeiro ao último ano e durante toda a universidade, não me lembro de nenhuma vez em que eu tenha reprovado ou sido encaminhado. Nunca. Não batam palmas porque eu disse que não me lembro. Não estou dizendo que nunca aconteceu. Estou dizendo que não me lembro. Sim, mas estou dizendo a todos aqui na escola, se você quer ser o primeiro, estar entre os 10 primeiros, ou se sair bem, estou te dizendo, vai e procure, no primeiro dia de aula, as provas antigas daquela matéria. Não espere até o final. Quando você espera até o final, você entra em pânico porque aprende de um jeito diferente da pergunta. Toda escola, toda. Em que escola você estuda? Anguiló Ensino Médio. Sim. Então o que você vai fazer? O que foi? Sim. Vazio. Você estará no topo se você for e fizer as perguntas agora. Eu começarei a respondê-las agora. Por quê? Por que você? Sabe, uma vez eu conheci a irmã dela. Ela me disse que é de uma das regiões. Ela falou, na nossa região, quando a gente faz prova, eles resolvem as questões para a gente o tempo todo. Na nossa região, a gente recebe todas as. E mesmo assim, eles sempre se dão mal. Tá vendo? Porque mesmo sabendo as perguntas, você não consegue realmente entender. Ele disse que a gente sempre vê as perguntas, sempre, e mesmo assim eles se dão mal. Vocês estão ouvindo, estudantes? Eu imploro, prestem atenção, porque talvez esse seja um dos motivos Deus trouxe vocês aqui. Universidade, escola. Se você está começando, não no final, mas no primeiro dia, vá atrás das questões, procure as perguntas do curso, olhe para elas e comece a analisar. Quando chegar a hora da prova, e posso te dizer, só havia uma faculdade de medicina que aceitava 50 alunos. Entrevistavam o país inteiro e os 10 primeiros eram aprovados automaticamente. Fui o quinto. Sim, olha, aplaudir. Mas quero que entendam as credenciais para estar aqui dizendo como passar nas provas. Sim, e quando terminei a faculdade de medicina, escreveram a última prova final, dizendo:
Você está entre os melhores, então não precisa ir ao distrito para fazer. No meu 5º ano, final, ganhei o prêmio Voo para 2 melhores alunos. Eu estava dando uma multa. Fui mandado para o exterior. Eu estava doando milhares de libras. Assim como... Escute. Estou contando as credenciais que tenho para falar sobre provas e dizendo que as pessoas estão reprovando porque não fazem perguntas na hora certa. O mesmo motivo para as questões espirituais. Você não está indo bem porque não há perguntas na sua mente. Por que eu não tenho dinheiro? Por que eu não tenho carro? Por que eu tenho? E as respostas estão nos livros. Por que não próspero? Falta de conhecimento? Falta de habilidade? Como é que você está numa igreja? Não há nada lá. E assim a cidade que é esta. Mas estamos em Gana. Sou cristão há muitos anos servindo ao Senhor e trabalhando na igreja em Gana. No mesmo Gana. Nunca morei fora de Gana. Nunca fui morar fora de Gana. Para mim, por muito tempo, nunca. Toda a minha vida é em Gana. Eu nunca me mudei. Vamos supor que eu fosse para a América por 2 anos. Eu só estive aqui. Não existe nenhum país que possa dizer que eu fui morar lá antes. Sim, nenhum país pode dizer que foi lá que eu fui ou que foi lá que eu estive. Não, estamos todos aqui neste exato ambiente que temos existido desde 1957. Sim. Pergunte a si mesmo, ouça a pregação, todo mundo. Nem pense naquela igreja, pense em você mesmo. Estou pregando para você como pessoa e te perguntando por que você não está indo bem. Estando em uma igreja e em um ministério que tem grandes revelações e livros que são comprados e desejados. Eu estive na Argentina algumas semanas atrás. Assim, eu estive em Singapura. Um dia eu fui pregar em algum lugar. O pastor me disse, você é o meu pregador favorito. Sim. E essa é uma igreja meca. Não são ganeses. Não são ganeses. Ele disse que agora você é meu pregador favorito. Sim. Eu estava com revenda em Steelwood no domingo. Ele conversava sobre o que diria e me disse que talvez não o convidassem por não ser poderoso. Em vez disso, ele disse que você é muito poderoso. Sua pregação é tão clara que qualquer um pode entender. É muito, muito poderosa. Sim, você está aqui recebendo algo que é claro. As crianças ouvem a mensagem e, na sua idade, você não consegue ouvir. Crianças conseguem entender. Seus membros são poucos, seu dinheiro é pouco. A prosperidade não está funcionando. Sim, e é porque, se ele diz, eu sou o Senhor que te ensina a prosperar e te guia pelo caminho que deve seguir. Ah, se você tivesse ouvido, Kat. Ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos. Então a tua paz teria sido como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar, e a tua descendência teria sido como a areia, e os filhos do teu ventre como os grãos de cascalho. O nome dele não deveria ter sido cortado nem destruído. Você vê o nome dele destruído. O nome dele está destruído. O nome dele é vergonha. O ministério está envergonhado. O ministério está envergonhado por causa do tipo de pastores e do tipo de bispos. O ministério é vergonha. O nome dele não deveria ter sido destruído. Olhe para isso. O nome dele foi manchado. Então não seja pastor. Seja isso. Seja aquilo. Seja o que for. O nome dele está destruído. Sim, ele diz que o nome dele não deveria ter sido cortado nem destruído diante de mim. Meu nome não terá sido manchado. Você vê pessoas fracassadas dando seus últimos suspiros enquanto se afogam no próprio fracasso e na própria percepção de fracasso. E eles estão engasgando com fezes. E agora estão apontando o dedo para pessoas que, na verdade, os ajudaram o ano todo,
mas eles não conseguiram receber a revelação e não conseguiram fazer o trabalho da igreja. Desempenho ruim, funcionários insatisfeitos, e você os encontra conversando e fofocando entre si. É só isso que conseguem fazer, mas não conseguem receber a palavra. Os corações e as mentes deles não estão abertos. Ah, sim, é verdade. Estou falando a verdade. Meu nome está destruído. Ele disse: meu nome não terá sido cortado. Meu nome está destruído. Você manchou o nome do ministério. Manchou o nome do ministério em tempo integral. Manchou o nome do ministério em tempo integral. Quando você for, eles não vão te pagar. Eles não vão fazer isso. Eles não vão. Você é o fracasso. Você fracassou na escola. Você fracassou nisso. Você fracassou em tudo. E até no ministério você está fracassando. Os livros estão aí. Poderosos e influentes agora. Mais do que nunca. Pergunte ao seu vizinho ou a qualquer pessoa ao seu redor. Você está aí na frente, agindo como se tudo isso não se aplicasse de forma alguma a você, como se fosse imune a essa realidade. Vocês se conhecem. Levante suas mãos. Reze em um momento. Obrigado, Pai, por nos guiar, falando aos nossos corações. Obrigado por todos os livros. As revelações do Aracari Mandal são um conjunto de descobertas e insights profundos que trazem à luz conhecimentos importantes e até então desconhecidos, desvendando mistérios e oferecendo uma nova perspectiva sobre diversos aspectos. PR, todos disseram amém. Sentem-se todos. Amém. Retire sua oferta. Vou terminar por aqui. Chegaremos cedo pela manhã para continuar. Amém. Retire sua oferta especial. Quantos percebem que algumas pessoas estão destruindo o nome de Deus e destruindo o nome do ministério? Sim, acho que o mesmo fracasso da escola está seguindo algumas pessoas. Sim. Quantos reprovaram na escola? Levante a mão se você reprovou na escola. Não. Desse lado aqui, levante a mão se você bombou na escola. E desse lado aqui, você bombou na escola. E aqui no meio, você bombou na escola? Você já percebeu por que usam a educação para decidir quase tudo que encontram? Vejam o formado. Ele já fez mestrado? Ele já fez doutorado? Ele já fez isso? Ele tem aquilo? Quais são as qualificações dele? Porque isso tem um significado. Porque se você foi mal em matemática, ou foi mal em inglês, e foi mal em geografia, percebe que é provável que você vá mal em tudo. É por isso que a maioria, quando eu olho para, escuta, espera aí, espera aí, espera aí. Quando olho para meus resultados do Level, eu tive a mesma nota em todas as matérias. Fiz 8 matérias. Tive a mesma nota em 7. Tive um... A gente não usava C. Era um 7, 1. E o último foi 2. Quando fiz o A-Level, tive a mesma nota.
física, química, biologia. Quando você vai bem em uma, é provável que vá bem. Literatura, ciências, matemática, geografia, você consegue. Por isso, ouça. Você pode falar. Você não tem nada para mostrar. Nada para mostrar. Quando eu prego aqui, ninguém deve dizer. Se você sabe, guarde para você e prove na sua igreja que pode construir uma mega igreja e ter renda. Não fale. Fique quieto porque estou pregando. Não gosto disso. Você não tem nada para mostrar grito e falação pregando. Se você sabe, use, use, use. É a revelação que traz crescimento. É a revelação que traz crescimento. Sem revelação. E é por isso que estou tentando abrir sua revelação espiritual pedindo para nós fazermos perguntas. Fazer perguntas. Por que sou chamado de bispo? Este se chama. Por que este está dirigindo um Land Cruiser e eu tenho que pegar um Uber? Ou estou usando um ônibus ou estou furando os carros dos membros da igreja. Por quê? Por que estou dirigindo carros de outras pessoas? Pergunte a si mesmo a seguinte questão. Nunca impedi ninguém de ter um carro. Se você não tem um carro, eu não impedi você de ter um carro? Nunca. Nunca. E você vê minha vida muito simples. Sim, não uso da igreja. Vou andar por aí. Estou bem. Oh, sim. Portanto, o comportamento carnal absurdo não está levando a nenhum aumento genuíno. Você não conhece as coisas deste livro e não as está aplicando. Estamos aqui para falar sobre igreja crescendo. E há perguntas legítimas que temos que nos fazer. Por que, Porque eu sou da região central. Sua região central. De onde? Qual é a diferença entre Acra e a região central? Acra. Como se hospedar em Acra? Problemas em Acra ou tema? Você já veio se hospedar aqui antes? Vá perguntar para todas aquelas pessoas morando em Acra, elas estão vivendo em condições de vila, quando a cidade inteira está quase como uma favela. É como se você tivesse trazido sua cidade natal para cá e espalhado ela. Venha ver, quando tiramos fotos de Acra. Você não consegue distinguir Acra da maioria das vilas em Gana. Talvez você não saiba. Se eu te mostrar essa foto e perguntar, é Acra ou Tema? É igual ao lugar de onde você veio. Está na hora de começar a se beneficiar do lugar ao qual você pertence. Se você faz parte de uma árvore, a árvore está verdadeiramente dando mangas, mas só você está produzindo uma tangerina extremamente minúscula. Tem alguma coisa completamente errada ali. Então, oro para que, quando terminarmos, não importa breve, porque não sei mais o que dizer, tenho coisas que poderia falar. Mas oro para que o Espírito Santo fale. Espero que você se torne espiritual. Sim. Você vê, os que não são espirituais acabam dormindo quando você está pregando. Por quê? Porque a mente deles não está envolvida. Você vê o motivo pelo qual colocamos as crianças no carro para que elas durmam. Quando você vai, a mente delas simplesmente se desliga e então elas dormem. Sua mente não está conectada ao que está acontecendo, nem sequer está interessada. Então, quando sua mente não está interessada, ela se desliga e aí tudo começa a soar como canção de Minar. E aí você acaba dormindo. Sim, é por isso que as pessoas ligam a televisão ou qualquer coisa para dormir. Você não está conectado porque sua mente está conectada ao seu espírito. Não há mensagem. Você vê as pessoas menos espirituais. Você vê elas cochilando durante a pregação. Elas não são o suficiente. Você não consegue se conectar com elas.
Se começarmos a falar sobre namorados e namoradas, sobre essas histórias, aí sim vai conectar com a mente deles. Aí eles acordam e começam a conversar e fofocar. Mas quando você começa a falar sobre a palavra, não conecta com a mente deles, o que significa que não está conectando com o espírito deles. É por isso que disse que estava no espírito perdido. Então ouvi, pela primeira vez ouvi algo. Ouvi o que não estava ouvindo. Porque era espírito. Eu não era espiritual. Se você é chamado de pastor, reverendo ou bispo, são normas institucionais para entendermos quem é cada pessoa. Ser chamado de bispo tem quase nenhum significado, não tem quase nenhuma relevância mesmo. Seu nome é maior do que seu título. Meu nome é maior do que meu título. Muita gente não sabe meu título. Seu nome é maior do que seu título. Quando você der frutos, seu nome vai começar a ter algum valor. Seu nome é maior do que o seu. Você não pode se preocupar com reverendo, bispo, pastor. Eu já sou há 13 anos. Na verdade, é até uma vergonha você estar tanto tempo por aí. Olha o seu estado. Não é uma pena? Então, minha oração é que neste momento seu espírito se abra pela primeira vez. E então, DL, você começa a ver e começa a fazer perguntas. Por quê? E boas perguntas. Não acusações. Sim, não acusações. Sim. E eu sei que quando você fizer isso, o Espírito Santo irá abençoá-lo. Perguntas. Tenho feito perguntas há anos. Sim, para mim, escola, universidade secundária, ensino médio, universidade, só tenho perguntas. Você me vê andando, trabalhando, tenho perguntas nos bolsos. Eles me chamavam de Odini, o mágico. Por que chamávamos perguntas do passado de mágicas? Nós chamamos isso de mágica. Então me chamam de mágico porque, quanto às perguntas anteriores, estarei lá desde o primeiro dia. Você pode rir de mim, mas poucas pessoas podem dizer que nunca foram reprovadas. Poucas pessoas podem dizer isso, ainda mais em medicina. Assim, sim. Então estou te dizendo uma coisa. E no ministério? Veja, estamos todos aqui no ministério. Eu não conheço a maioria de vocês. Vocês se tornaram como o som do mar, como resultado de um certo nível de frutificação. Vocês são. Qual denominação? Você sabe. Outras denominações que já existiram. Elas vêm e vão toda semana. Vocês estão vindo aqui hoje. Outros virão na próxima semana. É diferente toda vez. Este lugar está cheio de diferentes denominações. Sim, elas se tornaram como se eu não as conhecesse. Eu não consigo contá-las. Eu estou orando para que essa graça, quando terminarmos, essa graça e essa unção estejam sobre você, sobre a sua vida e sobre o seu ministério, e que tudo aquilo que te fez reprovar nos seus exames seculares, aquela marca do diabo na sua vida, será removida, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Pegue sua oferta. Pegue sua oferta.